tarde a todos. Eu estou gostando muito de estar aqui. Existe uma série de desvantagens da gente falar ao final, porque sempre vem aquela sensação, e ela é real, de que não há muito o que acrescentar. Eu vou pular miudinho aqui para dizer alguma coisa de útil, mas há uma grande vantagem, porque a gente vai entendendo o sentido maior de uma reunião como essa. É um lugar agradável. Isso aqui, para mim, está sendo gostoso. Eu detesto esse adjetivo, mas está sendo bom estar aqui. E isso faz uma ponte com o aspecto das manifestações. Não foi muito comentado. Por que as pessoas foram para as ruas? Porque elas adoravam a possibilidade de estar na rua. Era legal aquilo. Esse mês de junho teve isso. A manifestação mobilizou a possibilidade da manifestação, a abertura para estar dentro de uma manifestação, a chance de estar ligado com outras pessoas que também estavam indignadas. Havia muita raiva, havia muita indignação, muita ferocidade. O Vladimir usou o adjetivo feroz, se não me engano, mas havia muito prazer, um gosto por estar ali. E parte dessa emoção eu experimentei aqui também. Estamos todos aqui por gosto, mais do que por uma determinação de disciplina. Isso tem a ver um pouco com o momento, e isso tem a ver com a figura da Marina, que não foi mencionada pelos meus antecessores, mas eu venho falando às vezes com o Capô, muito raramente, mas eu algumas vezes fiz críticas à comunicação da tentativa que está em curso da rede, mas a figura da Marina, que une uma delicadeza quase que de uma flor a uma força moral inquebrantável, ou que parece inquebrantável, tem a ver também com características do momento que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, as coisas adquirem uma certa sintonia. Nós estamos num momento muito particular. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, assim, eu agradeço o convite e espero contribuir. Essas pessoas foram beber na fonte de reportagens e, mais ou menos conscientemente, sabiam disso. Ao mesmo tempo, havia no gesto das pessoas em manifestação a confiança de que as câmeras, os repórteres, mostrariam para o mundo o que eles estavam fazendo na rua. E o uso de material da imprensa nas redes sociais, isso foi até medido depois, foi um uso relevante. Tanto no momento de buscar informação, como no momento de propagar o que estava se passando. Então, nós tivemos essa contradição. Eu vejo que, na face em que as instituições dos meios de comunicação representam o poder, essa face foi alvo de uma revolta, de um inconformismo, de uma recusa. Na face em que as instituições midiáticas contêm o trabalho de repórteres, seja no abastecimento de informação, seja na veiculação do que eram as manifestações, deu-se o que eu chamo de congraçamento ou de confraternização. Não podemos esquecer que jornalistas foram agredidos também pelos primeiros vândalos das manifestações, que são os vândalos fardados, que são os que detonaram. Eu identifico também vândalos nas instituições políticas do Brasil,
que eu chamei de vândalos engravatados, e que provavelmente são piores. Então, com essa nota sobre a imprensa, eu começo porque houve aí algo que destacou a instituição da imprensa das outras passíveis de serem vistas como representantes do poder posto. E sob esse signo de contradição é que a gente deve entender como a imprensa foi tematizada por aí. Outra nota que me parece contribuir para uma discussão que nós estamos estabelecendo aqui é o modo como a presidente da República respondeu às manifestações quando ela foi à TV com um discurso bastante inspirado, modulado e formatado por receitas conhecidas de marketing político. Ali foi possível ver um pouco mais de perto, e as consequências reforçaram essa característica daquela manifestação da presidente, que há uma fragilidade maior do que aquela que nós supunhamos nos centros de poder do Brasil. Essa fragilidade se expressa, mas não se reduz, se expressa na condição da presidente Dilma Rousseff. Vamos olhar isso um pouco mais de perto, também pensando na dimensão do fenômeno de comunicação que foi aquele discurso. É possível que a inteligência por trás daquele discurso tenha promovido uma tentativa de estabelecer uma ligação direta entre a presidente da República e as massas que estavam em movimento nas ruas. E nessa ligação direta, é possível que eles tenham procurado encontrar uma base de sustentação que desse força para que a presidente ganhasse mais apoio e promovesse possíveis mudanças. A proposta da Constituinte Exclusiva, como nós sabemos, se esboroou 24 horas depois. Mas a que fragilidade eu fazia referência? A que precariedade, melhor dizendo, eu fazia referência? Há uma base política da própria presidência da República. A presidente, vinha, nesses 2, 3 primeiros anos, tentando alicerçar-se sobre ou aliança com o PMDB, ou, eventualmente, o próprio PT, ou, às vezes, a figura do ex-presidente Lula. Que é fundamental termos claro que falta a ela, como faltava desde antes, uma base de autoridade natural. Ela não conta com autoridade natural, porque não vem de um processo que ela tenha liderado, ou seja, a entrada em cena não resultou de uma construção cuja protagonista tenha sido ela própria. E essa entrada artificial cobrou seu preço depois, como cobrou agora. Ao não conseguir, no entanto, firmar essa ligação direta com as massas em movimento, como se ela, presidente da República, pudesse se afirmar como a liderança desses movimentos, a precariedade da democracia representativa, na minha perspectiva, ficou ainda mais clara e se mostrou ainda mais grave. E essa precariedade já foi citada aqui por outras pessoas. Algumas observações ainda sobre aquele discurso. Me chamou a atenção que a fala da Dilma Rousseff dava respostas a perguntas que não tinham sido formuladas. O salto para a convocação de uma Constituinte Exclusiva não era claro, mesmo para as pessoas que estavam se manifestando.
temos o problema da passagem, preço da passagem do ônibus urbano, as máfias que controlam esse setor, as planilhas opacas, o que foi realmente enunciado de denúncia contra os limites da representação política, tudo isso estava lá. Mas o salto para uma constituinte exclusiva resultou obscuro demais. E não colou e não funcionou. Isso ainda pode ser mais explorado, pode ser mais debatido aqui por todos nós, mas era a nota que eu também queria deixar. Acho que me faltam aqui 2 minutos e nesses 2 minutos, eu vou procurar falar de uma outra polarização que não ficou bem resolvida e não está bem assimilada nos debates que se seguiram a tudo isso. Eu me refiro a uma polarização entre, vamos dizer, austeridade versus gasto do Estado, ou contenção fiscal, de um lado, e abertura do uso de dinheiro público para melhorar os serviços públicos prestados à população. Essa polarização, acho que tem sido trabalhada de maneira insuficiente, nós devemos prestar atenção a ela, porque, se não bem trabalhada, ela pode nos levar a uma visão parcial de que o que está em causa é uma bandeira de esquerda, representada por essa demanda: queremos mais dinheiro para os serviços sociais, serviços públicos, melhor dizendo, versus uma postura mais monetarista, ou mais controladora de direita, que é: vamos restringir o uso de dinheiro público para os serviços públicos. Não creio que a equação seja exatamente essa. O caso das administrações do transporte urbano mostram isso. O problema não é o volume do dinheiro, é como esse dinheiro está sendo gasto, como ele é fiscalizado, com que nível de transparência, quanto desse dinheiro resulta em serviços públicos de qualidade realmente. Às vezes, a qualidade pode exigir menos gasto, e às vezes pode exigir mais gasto. Então, eu creio que nós precisamos desmontar essa polarização, porque ela não vai nos ajudar a entender também o sentido, por assim dizer, econômico. Se nós formos politizar a economia, nós vamos ver que, em muitos sentidos, a reivindicação das ruas é por menos gasto. Copa do Mundo, por exemplo. Copa do Mundo, por exemplo. Há outros exemplos. E, em outros sentidos, é gasto com melhor qualidade. E isso vai qualificar essa politização necessária das bandeiras econômicas. É claro que eu teria várias outras coisas a dizer, mas eu procurei ir pingando um pouco mais de tinta nos espaços que estavam vazios, para colaborar para o que se segue aí. Muito obrigado de novo pelo convite.